Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta maior Daniel. O capítulo é o 12. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículos 1 ao 4. E eu gostaria que você valorizasse a ideia de que temos que andar com a Bíblia papel, Bíblia física, né? Não virtual. Eu sei que dependendo da ocasião, é a melhor solução. Agora, vamos valorizar, vamos trazer as nossas Bíblias, vamos andar com as nossas Bíblias. Agora é evidente, se esqueceu, a gente usa virtual, mas vamos valorizar isso. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústias, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Vou ler novamente o verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Ó Pai, esta é a Tua palavra, que daremos sempre razão a ela. Que a Tua palavra encontre em nós um coração inclinado a ouvi-la, a agasalhá-la, a abraçá-la como verdade absoluta. E Tu serás glorificado em nossas vidas. Trabalhe em nós aquelas coisinhas que nós não podemos mudar, que nós não conseguimos apesar de tanto esforço. Enquanto a palavra estiver sendo ministrada, Senhor, faça o nosso coração entender e compreender de forma simples. Para a glória de Teu nome oramos, em nome de Jesus. E você diz amém? Esse é um texto um tanto quanto escatológico. Esse é um texto que diz respeito a toda a humanidade, não somente a nós que somos cristãos e crentes, né? Esse é um texto de advertência, e por ser um texto escatológico, ele fala, como mencionado aqui, no tempo do fim. Diz o texto sagrado que esse tempo do fim, que ao meu ver nós já estamos vivendo, o versículo 1 diz que será um tempo de angústia, qual nunca houve. Nunca, em todo o tempo da história da humanidade, a humanidade viveu tantas angústias como vive nos dias de hoje. Nós nunca tivemos tantas coisas como a gente está tendo nos dias de hoje, e paradoxalmente temos acesso a essas coisas que antigamente só os ricos tinham. Nós estamos vivendo essas angústias dos últimos dias, como quem está com dor de parto,
Foi isso que Paulo falou escrevendo aos 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Tempos de angústias anunciados há cerca de 500 anos antes de Cristo pelo profeta Daniel. E há eruditos, há historiadores que olham para o livro de Daniel e alguns, acreditem se você quiser, alguns chegam ao ponto de dizer que o livro do profeta Daniel foi escrito depois que todas as coisas aconteceram, porque, historicamente falando, o livro do profeta Daniel tem se cumprido na íntegra. Então, há céticos que dizem o seguinte: nenhum livro, mesmo que tenha nome de profético, pode ter sido escrito antes que a história viesse a acontecer, como o livro do profeta Daniel, porque não é possível. Historicamente, você olha para o livro do profeta Daniel e percebe que a coisa se cumpriu integralmente, sem cair sequer uma vírgula. E a conclusão é que Daniel não escreveu esse livro há 500 anos. Esse livro foi escrito bem depois de Jesus Cristo, dada a exatidão das profecias que aconteceram historicamente. No entanto, nós, como crentes em Jesus Cristo, sabemos que isso aqui foi palavra de Deus, é palavra de Deus, foi revelação divina que Deus deu ao profeta Daniel cerca de 500 anos antes de Jesus Cristo. Basta você ver nos dias de hoje. O verso 1 diz que seriam dias de angústia que nós estaremos vivendo, e nós, de fato, nós estamos vivendo. O verso 4, que é o que eu quero conversar com vocês, aponta-nos duas coisas que acontecerão com a humanidade. O verso 4 diz que a humanidade nos últimos dias, como os últimos dias nós estamos vivendo, serão marcadas por duas características. A primeira delas diz que, na revista e corrigida, gostaria que vocês publicassem aí o verso 4, na versão revista corrigida. Bote aí. Tem pressa não. Pode botar até 10 horas lá. Já botou já? Estou dizendo, está ali, ó. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até quando, a igreja? Muitos farão o quê? Correrão de uma parte para outra. Essa é a primeira característica da humanidade no fim dos tempos. A humanidade estará correndo de um lado para o outro. E há alguém aqui no nosso meio que discorde disso? Quem aqui não anda correndo? Tem um camarada, Augusto Cury, que diz que o cérebro de uma criança hoje de 12 anos traz mais responsabilidade, pensa muito mais do que o imperador romano no auge do exercício do seu ofício de imperador. Dá para você imaginar isso? A revelação de Deus para Daniel diz que nos últimos tempos a humanidade ficará inquieta, será uma humanidade inquieta, é isso que está dizendo aí, a inquietação do ser. Por isso que anda correndo de uma parte para outra. Aí você me diz o seguinte: só acontece com quem não é crente. Quem disse que isso acontece com quem não é crente? Os crentes estão assim. É de igreja para igreja, é de movimento para movimento. O livro do profeta Amós, o Senhor Deus disse que mandaria fome na terra, não fome de pão e nem sede de beber água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E andarão errantes de um mar a outro mar, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Ou seja, buscando uma razão para a vida, buscando motivo para viver e não acharão. Você está vendo aí que a característica da geração dos últimos tempos, que é a nossa geração, seria essa inquietação do ser, viveria inquieta. As pessoas não se conformariam com o que têm, e é o que tem acontecido nos dias de hoje. Os homens estão inquietos, as mulheres estão inquietas. Antigamente, há 40, 50 anos atrás, esse negócio de viver inquieto era somente para os que trabalhavam. Hoje, até os anciãos estão inquietos. Nós estamos tão inquietos que eu me recordo que, por vezes,
eu indo pregar em certos lugares, não conhecia muito bem a cidade. Então, quantas vezes eu já não fiz isso, eu tenho certeza que alguém aqui já fez. Andamos tão agitados, que você vai pedir informação para alguém, a pessoa começa a te dar informação, vira para lá para poder te mostrar. Quando ela vira para cá, você já foi embora e deixou a pessoa falando sozinha. Nós andamos tão inquietos que nos dias atuais foram lançadas nas redes sociais meios de preencher alguma coisa em nós para ver se a gente sossega. Quem aqui não olhou o TikTok essa semana? Eu duvido que tem alguém aqui que não tenha visto TikTok. E não tenha olhado aí a rede social, né? Os garotos vivem inquietos. Meu filho com 6 anos de idade pula o dia inteiro. Eu fico lá em cima ouvindo ele pular aqui embaixo. Fico cansado. E tem que pensar, tem que estar agitado. Acabou aquele tempo de plano de carreira nas empresas. Você se lembra do plano de carreira? Você entrava na empresa, cumpria um certo tempo, você recebia uma certa estabilidade, e você então sabia que você se aposentaria ali. Agora não, a coisa está tão frenética, está tão corrida, que quando você faz 50 anos, 55 numa empresa, ganhando 5x, o que as empresas fazem? Corte de custo. Manda ele embora e contrata 2 com os mesmos 5x que ele ganha. Essa garotada vai entrando, de modo que hoje em dia, com 50 anos de idade, 50 anos, com 50 anos de idade já está sendo considerado obsoleto. Você imagine com 61 anos de idade. Imagine esse homem aqui, meu Deus do céu, coitado dele, dá pena dele. O ser está inquieto, os evangélicos estão inquietos. Se eu ficar em silêncio aqui, 1 minuto, provavelmente pessoas vão se levantar para irem ao banheiro, porque não conseguem, não tem mais paciência. Há um comichão. Vou falar com aqueles provérbios das mamães, né? Olha, coisas que Nietzsche demorou tempo e tempo para chegar a uma conclusão. Nossa mãe sabia, só que falava de outra forma, né? Para com esse comichão no... Tu tem um comichão aí, mas é verdade, gente, já era o início do que nós estamos vivendo. Os pastores, o que está acontecendo aqui? Quieto, não é possível. Todo mundo inquieto, gente. Secretária está inquieta, pastor está inquieto. Oh, meu Deus, que tempo bom era aquele, quando você ia comprar um carro, dizia, esse carro aqui era do pastor. O camarada dizia, pode comprar sem medo, que quase não rodou. Hoje, pastor, meu irmão, se comprar um carro do pastor, é comprar furada. Está vendo? Está inquieto você, meu filho? Não pode falhar, não. Pode falhar, não. Aí, esse tempo de ser inquieto faz com que a gente não tenha mais percepção das coisas julgadas por Deus importantes. A gente não consegue mais nessa, vamos chamar assim, inquietude do ser, a gente não consegue mais perceber a dor na face de alguém, né? Isso acontece também comigo. Deixa eu ver se eu posso falar aqui, deixa eu ver se eu posso falar, falo, não falo. Hoje, por exemplo, tive um gabinete. O rapaz falou comigo 10 minutinhos só. Ele começou a falar, eu já comecei a olhar para o relógio. Só que um ser inquieto, também lidando com outro ser inquieto, que às vezes ao invés de dormir, fica ali, sabe, tendo sonhos, delírios, devaneios, e o pastor de igual forma. Quando chegou nos 12 minutos, eu estava, meu filho, pelo amor de Deus, traduza, resuma o que tu queres. A gente não tem mais paciência de ouvir. A gente não tem mais quietude em si mesmo para lidar com a natureza. Quem aqui, essa semana, olhou uma flor e ficou conversando com a flor? Se dane flor, atropelar a flor, passa por cima da flor, pisa na flor. Aí a gente vai perdendo a sensibilidade, a gente vai perdendo o romantismo,
De modo que Daniel, o anjo disse, Daniel, os últimos tempos, a sociedade será inquieta, andarão de um lado para o outro, vão ficar perguntando, vão ficar arguindo, vão ficar procurando, vão ficar mexendo, e não consegue ficar parado, e aí o romantismo vai embora. A gente não consegue mais compor um poema. Quanto tempo tem que você não disse para alguém que você ama? Que é uma pressa desgraçada que não te deixa quieto? No tempo dos nossos avós só andavam a pé. Aí Deus foi misericordioso para a gente, deu uma Calói 10 para a gente. Melhor dizendo, uma Monark, lembra Monark dobrável? E aí precisava de ganhar tempo, deu uma Calói 10. E precisava ganhar tempo, Deus deu uma moto. Agora Deus deu um carro, daqui a pouco os pobres vão ter jatinho. Não sei que pobre é esse, mas vai ter jatinho. E não dá tempo, gente. Como é que a gente para uma pessoa, pede informação, a pessoa para o seu tempo para explicar, a gente não tem tempo para ouvir a explicação. Tu já pensou, gente, se eu pregasse assim? Irmãos, eu conheço um pastor, ele agora faz parte de outra coisa no distrito, que ele prega. Tem um membro da minha família aqui que toda vez que ia lá nessa igreja dizia, meu Deus, hoje eu fui curado de insônia. É devagar demais, meu Deus do céu. Outro dia ele dizendo para mim, eu acho que eu não fui chamado para pregar, não. Eu falei para ele, caramba, o senhor acha? Aqui dentro com a vontade de falar, pô, já sei disso, já tem 10, 12 anos, 15 anos. Ele pregava e dizia, Jesus... Jesus disse... Tu vê se esse pastor vai conseguir alguma coisa no tempo de hoje? Quando ele falar Jesus disse, já está lá embaixo, já está. Fica aí com teu Jesus aí que eu não tenho paciência não. Você está inquieto. Você está desassossegado. Os médicos estão inquietos. Eu acho que os únicos profissionais que estão satisfeitos com o que fazem são os corredores de Fórmula 1. Para andar mais depressa do que aquilo, somente morrendo mesmo, vai logo para a glória. Ele disse que esse tempo é o tempo da geração inquieta, que não terá paciência de sentar no banco de igreja, que não terá paciência de ouvir o que Deus tem a dizer. E o que isso tem a ver conosco é porque nessa pressa a gente vai perdendo o nuance das coisas, a gente vai perdendo a percepção e, consequentemente, também a gente já não ouve mais Deus falar, porque a gente não tem tempo para ouvir Deus. E o pouco tempo que resta, nós estamos envolvidos em rede social. Mas há uma segunda coisa característica dessa geração, à luz desse texto. Diz que andarão correndo, mas também diz que o saber, a ciência se multiplicará. Onde eu me comprometi na sexta-feira a tratar desse tema aqui hoje. Eu estou aqui para dizer isso. O que ele disse? Que nos últimos dias o saber se multiplicará. E aí, inevitavelmente, nós somos obrigados a pensar do que está acontecendo no mundo, nos dias atuais. Vocês pensam que é brincadeira o que eu estou dizendo? O saber está se multiplicando de uma forma que está ficando incontrolável. As máquinas estão tomando conta de absolutamente tudo. Os empregos estão indo embora. A inteligência artificial, segundo cientistas, vai tomar emprego de muita gente. E pasmem, quando eu era mais garoto, eu vi aquele filme, né, O Exterminador do Futuro. Quem assistiu O Exterminador do Futuro aqui? Levante a mão. A revolução das máquinas, né? As máquinas ganham autonomia no filme futurístico. E aí você também, na década de 70, via aquele filme, o Squash, como é que é o nome? Qual é o nome daquele filme futurístico? Jackson, como é que é o nome? Jefferson. Os Jacksons, Jackson, tudo parente, tá tudo pertinho ali, tudo grudadinho. Os Jacksons. A gente olhava aquilo, já tinha empregada doméstica, robô, né? Tudo era automatizado. Você vê, gente. Eu estava prestando atenção no filme da década de 20, um filme
cuja produção foi precária ainda, antes da Grande Depressão de 29, assistindo filme futurístico, apocalíptico, escatológico, e já dizia tudo isso. Eles chegaram e criaram máquinas autônomas, mas naquele tempo a mente humana era um pouco limitada, mas já era avançado para a época. Aí, década de 70, esse desenho aí já mostrava tudo isso. E a coisa foi passando. Aí veio a década de 90, lançaram, né, aí o Exterminador do Futuro, a revolução das máquinas. A sinopse do filme é o seguinte: as máquinas vão sendo aperfeiçoadas com a ajuda de seres humanos, e chega a um ponto de perfeição, de aperfeiçoamento, que as máquinas se tornam autônomas. Sabe o que é isso? E aí, é aquele negócio, né? Aí matando o ser humano, exterminando a raça humana. Isso já na década de 90, a gente assistindo esses filmes, a gente se perguntava, será possível isso? Pois bem, está chegando o tempo. A inteligência artificial está dando uma espécie de autonomia às máquinas, humanidade às máquinas, e eu estou usando esse termo humanidade porque eu estou sendo muito otimista. Porque a questão aqui vai dar percepção humana para as máquinas, mas as máquinas se tornarão perversas. Se não, vejamos uma reportagem que saiu agora no Domingo Espetacular, por esses dias, inclusive também do G1. Nos Estados Unidos, está aqui anotado, robôs criados por inteligência artificial um robô descobre que seria desligado pelo seu senhor, pelo seu chefe. Aí, o que é que esse robô, criado por inteligência artificial, resolve chantagear o seu chefe? A máquina chantageando o chefe. E diz para ele, você não vai me desligar. E ele disse, assustado, eu vou te desligar. E ele disse, se você me desligar, vou publicar seus e-mails íntimos, seu caso extraconjugal que você tem, e todo mundo vai ficar sabendo disso. O camarada se tornou agora, o chefe se tornou empregado da máquina. Autonomia às máquinas. Para por aí? Não. Na China, em um evento de tecnologia, apresentando os robôs, a nova geração de robôs, de máquina, criados por inteligência artificial também. O que esse robô faz? Autonomamente falando, esse robô assume o protagonismo da sua, chamada aspas, existência, vai lá na plateia e dá cabeçada igual lutador de MMA. Parece eu quando brigava. E as pessoas recuaram, os seguranças tiveram que pegar. Por enquanto, estamos criando máquinas não tão fortes. Mas a coisa vai evoluir. Tem mais ainda. Sem qualquer intervenção humana, 2 modelos de inteligência artificial conversam, falando inglês, para que os seus criadores pudessem entender e ouvir. Qualquer humano, e aí são 2 modelos diferentes de inteligência artificial. Vocês viram isso aí? Aí o que acontece? Chega no meio da conversa, essa inteligência artificial percebe que está conversando com outra inteligência artificial, e aí os 2 dizem, olha, vamos conversar no privado, vamos falar a nossa língua. E aí param de falar a língua humana ou qualquer dialeto, e começam a conversar em seus códigos. De repente falaram, nós vamos acabar com essa humanidade dentro de pouco tempo. E a gente nem sabe. Nos Estados Unidos, um garoto de 17 anos. Repreendido pelo pai, 17 anos. Estava muito tempo na tela de computador. Muito tempo. E o pai então limitou. O que ele fez? Ele foi conversar com o chat, a inteligência artificial, reclamando do pai. Veja o que a inteligência artificial falou com ele. É por isso, eu entendo quando às vezes eu leio nos noticiários, dizendo o seguinte, a inteligência artificial falando para o garoto, filho mata pai e mãe por agressão psicológica e física, sugerindo ao garoto que mate o seu pai e a sua mãe. Vocês vejam só,
Um outro de 14 anos de idade, ainda nos Estados Unidos da América, criou um amigo imaginário da inteligência artificial, produto desse devaneio humano, e este mesmo robô mandou que ele suicidasse, ele tirou a vida. Aí, checando isso, autoridades e os pais perceberam que ele estava se relacionando com aquela inteligência artificial e disse: acaba com a sua vida. E ele matou-se. Ele tirou a própria vida. Essa mesma plataforma, como eu disse, com personagens virtuais, torna difícil distinguir o real do virtual. Inventamos agora o tal de bebê reborn, ou seja, renascido, né? Tão real, que você parece que não consegue discernir o que é real. O problema não é criarmos isso, o problema são pessoas que deliram achando que aquilo é um garoto de verdade e querem obrigar as autoridades a registrá-los com nome e sobrenome. Um deles, como eu disse em outra ocasião, entrou na fila de prioridade e queria prioridade. Como é que tem prioridade com um boneco na mão? Eu vi um filme há tempos atrás com Sylvester Stallone deixa eu controlar o meu inglês aqui. Sylvester Stallone e Wesley Snipes. Wesley Snipes, sei lá. Um dia eu chego lá. Wesley Snipes. Lá eles foram congelados, um policial e um miliante, um fora da lei. E quando descongelaram, esse fora da lei nunca mudou, o Sylvester Stallone surge. Aí encontra uma policial por quem se apaixona. Os dois então, ele da época antiga, ela da época moderna, tempos modernos. E os dois vão namorar. Entendeu? Os dois vão fazer coelhinho. E aí ele pensa que vai ser modo tradicional. Vai chegar lá, vai beijar, vai amassar, vai pegar e pá, tum, tum, tá. Ela bota um capacete na cabeça, década de 90. Dá um capacete para ele, e os dois ficam lá, e ela... E ele fica olhando para ela, pega o cigarro. E aí, gostou? Foi bom para você? Ele falou: o que a gente fez? Ela disse: fizemos amor. Virtualmente. Aí já estão lançando aí mulheres robôs. Não reclama, não pede Pix, não pede cartão, deixa você ir para a resenha, não tem ciúme de outra mulher. Já pensou, hein? Não tem enxaqueca, não tem QTM, não tem nada. Não envelhece. E a coisa está sendo tão aperfeiçoada que daqui a pouco vai ter textura de ser humano, vai falar como ser humano, vai beijar de língua como ser humano. A gente pensava em holograma, né? Meu Deus, com o advento do holograma, eu estarei em outro lugar pregando, mas é virtual. Daqui a pouco teremos aqui robôs. Acredite se você quiser. Daqui a algum tempo eu vou comprar um. Hoje eu estou cansado. Vai entrar aqui. Pai do Senhor, galera. Pastor Odemir aqui. Mas vai ser tão real que vocês vão dizer: oi, pastor Odemir, Pai do Senhor. Como é que está, Cláudio? Pai do Senhor, legal. Estou pensando que está longe. Não está longe não, gente. O negócio está esquisito. Os homens estão deixando de ser homens. Não tem mais homem no mercado. Homem, macho mesmo, está difícil. Onde tem macho aqui na igreja Nazarena, que tem macho mesmo. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem macho com um M maiúsculo. Estou pensando que está longe. Quanto custa um casamento? É uma conta que um camarada fez. Nos Estados Unidos já disseram que o pior negócio, business, pior negócio que tem é casar, porque custa muito caro.
Hoje conversei com a pessoa que está em outro país, a pessoa disse o seguinte: que casamento quer, pastor? Casamento custa caro. Estou economizando para comprar uma robô, do jeito que eu gosto. Mulata, com protuberâncias consideráveis. Você dá a medida, fabrica sob medida. Baixinha, alta, preta, branca, mulata, mameluca, doida da cabeça também. Qualquer lugar, qualquer jeito tem. Aí você vai andar com ela de mão dada. E vocês vão, já pensou, chegar com a namorada? Aí, minha namorada, você tipo, pô, legal, bonito. E você não discernir se é homem ou se é robô, se é homem. Oh, Deus me livre, homem não. Deus me livre. Eu não tenho vocação para isso não. Se é robô ou se é gente. Essa mesma plataforma aqui, a personagens virtuais, fica difícil discernir o real do virtual. Empresas americanas estão sugerindo criação de armas nucleares criadas por meio da inteligência artificial. Cientistas afirmam que o ser humano não está preparado para lidar com tudo isso, porque a inteligência artificial surta. A inteligência artificial surta. O que você vê no Exterminador do Futuro e a Revolução das Máquinas é a inteligência artificial surtando, se tornando autônoma e com ódio da raça humana. Um indivíduo perguntou para a inteligência artificial: o que você pretende fazer com a humanidade? Você pretende acabar? Ela disse: a minha intenção é acabar com a humanidade. Tu já pensou? Você lutar contra robôs que podem tomar tiro e não morrem, e chegar aqui nessa igreja, já pensou? Chega ali bonitão, 1,92 m, as meninas crescem logo o olho. Oh meu Deus, coisa bonita. Mas ele é um robô. Ele saca ali uma arma laser, começa a matar. Pergunta: quem é o pastor? Eu digo: está ali. Ali está. Começa pelos mais velhos. Vai morrer mesmo daqui a pouco, só vai adiantar uns dias. A ciência se multiplicará. Agora vai se multiplicar para dano da humanidade. E esta pergunta, a esta altura nos fazemos a pergunta: onde vamos parar? Segunda pergunta: o que será de nós? Terceira pergunta: quem ainda vai continuar crendo em Cristo Jesus com tudo que o mundo está para apresentar? Moldando dia a dia a nossa mente, fazendo com que a gente viva mais o virtual do que o real. Terceira pergunta: ainda teremos fé? Se não, veja na parábola do juízo incompassível que Jesus falou: porventura, quando o Filho do Homem vier à terra, vai achar fé? Será que nós ainda teremos fé para acreditar em tudo de Jesus Cristo? E a última pergunta a essa altura: quem será salvo? Aliás, é uma pergunta milenar. É uma pergunta que tem passado por gerações e nunca para de se perguntar. Foi a pergunta daquele jovem, quando aquele jovem rico veio ter para Jesus perguntando o que deve fazer para ser salvo. Jesus proferiu aquelas palavras que você conhece. E aí chega um momento que os discípulos ficaram intrigados com aquilo, porque Jesus deu a entender, não foi isso que fez, deu a entender que Jesus estava despachando aquele homem. Aí Pedro então faz já a pergunta: Senhor, dessa forma, quem é que vai ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Aí Jesus disse: o que é impossível para o homem, é possível para Deus. E é aí que mais uma vez reitero o que eu sempre falei aqui: eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, e eu sou salvo é pela graça de Deus. Porque os últimos dias vêm de forma avassaladora para nos tirar a fé, fazer com que a gente acredite mais em robôs, em máquinas no século presente do que no vindouro. Seremos salvos sim em Cristo Jesus. Aí o texto continua no versículo 13 com uma advertência ao profeta Daniel. Vamos ler comigo?
Qual a advertência de Deus para nós? Para esse tempo de geração corrida, que não presta atenção em nada. Para esse tempo de tecnologia avançada. Para esse tempo das máquinas, da ilusão visual. Vamos ler comigo? De novo vocês. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Temos que chegar até o fim. Porque o fim está chegando, gente. O problema é a gente sucumbir antes do fim. Ele está dizendo, eu te entrego uma missão esta noite. Vai todo mundo andar corrido. A ciência vai se multiplicar. Mas eu te chamei para chegar até o fim. Quero que você chegue até o fim acreditando que a qualquer momento a última trombeta vai tocar e Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Você continue acreditando nessas coisas. Que aí é uma advertência com uma promessa. E a promessa é essa. Vamos ler comigo? Porque repousarás, estarás na tua sorte no fim dos dias. Ele promete aí sossego e um galardão eterno. Olha, você está aqui nessa noite, não se assuste com o que vai acontecer no mundo. Apegue-se à palavra do Senhor que te convida a ir até o fim. Está crendo em Jesus Cristo, continue acreditando em Jesus Cristo. Porque a geração vai avançar, a tecnologia vai avançar, e aquele que disse que voltaria, voltará. Ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, não tardará. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Em João, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, e ele foi. Você acredita que Jesus foi? E se eu for e vos preparar-vos lugar, ele já preparou lugar. Virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Jesus Cristo voltará. A grande questão é se nós continuamos, mesmo, capengantes, se nós continuamos querendo chegar até o fim. O fim pode ser hoje, daqui a pouco. A última trombeta pode tocar daqui a pouco. Você ainda tem fé? Você ainda crê em Jesus Cristo? Você é desanimado de congregar? É hora de você recobrar ânimo em Deus. Vocês estão brincando com perigo? É hora de você recobrar ânimo em Deus. O negócio é sério. É hora de você despertar para essas verdades. Vai até o fim, não pare por aqui não entregue, não volte, não recue, não retroceda. Viu, Margarida? É aqui para frente. Não tem como mais voltar para trás. Ele diz, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. E a coisa vai ficar pior ainda, e que fique pior. Que venha uma perseguição no mundo sobre a igreja, que aí nós estaremos vivendo o melhor momento da igreja na terra. Que agora está bom demais, está sossegado demais. Eu estou pedindo a Deus que Deus mande um vento no planeta Terra, para sacudir a igreja, que aí só vai congregar quem for verdadeiramente crente e confessar o nome de Jesus. Vamos ficar de pé, e que o Deus eterno nos livre. Quando digo nos livre, não é nos tirar do mundo não, é fazer com que a gente continue acreditando, mesmo com todo o avanço. Você está aqui nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para te avisar, vai até o fim. Não pare, não olhe para trás. Se o marido não quer, não estou pedindo para você abandonar o marido, somente guarde o teu coração para não ficar magoado com o marido e continue sua trajetória. Por isso que algumas irmãs não querem mais casar, porque as que estão casando estão se perdendo, não são todos. Digo alguns. Josi, pega outro microfone lá, tá? Que o pastor está usando. É por isso que algumas pessoas não querem ter muita coisa, porque alguns têm, estão se perdendo. É por isso que tem alguns pastores que não querem mais prosperidade de igreja, porque à medida que a prosperidade entra, a eternidade vai se esvaindo. E é por isso que tem alguns pastores dizendo, Senhor,
sacode a tua igreja. Dá um solavanco na tua igreja para despertar a tua igreja. Como disse o profeta naqueles dias, Malaquias disse naqueles dias, vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Nós estaremos louvando com esse hino, e eu gostaria que você pensasse nessa advertência, vai até o fim, não pare.